Você já ouviu alguém dizer que a gente só usa 10% do nosso cérebro? Essa ideia parece bastante inspiradora, né? Imagina só o que a gente poderia fazer se a gente usasse os outros 90%. Talvez a gente ganhasse superpoder como telecinese ou memória fotográfica. Mas será que isso é verdade? Pequeno spoiler, não é. Hoje, nesse vídeo aqui, eu vou explicar pra você por que é um mito de que a gente utiliza apenas 10% do nosso cérebro e como que essa história surgiu. Primeiro vamos deixar bastante claro que a ideia de que a gente usa apenas 10% do nosso cérebro não passa apenas de um grande mito. E ela foi repetida tantas vezes pela história, inclusive em filmes de ficção científica, que as pessoas acabam acostumando com a ideia de que ela tá certa. A gente tem até aquela música do Raul Seixas falando que a gente é um animal incapaz que só usa 10% do nosso cérebro. O que meio que denota que essa mentira já é um pouco antiga, mas eu vou explicar de onde que ela surgiu. A origem é um pouco incerta, mas a gente tem algumas teorias de onde que surgiu essa ideia de que a gente apenas usa 10% do cérebro. Uma das ideias remonta ao final do século XIX e início do século XX, quando os cientistas ainda estavam começando a entender o funcionamento do cérebro. Naquela época, os pesquisadores como William James, um psicólogo americano, sugeriram que as pessoas só usavam uma pequena fração do seu potencial mental. Ele não estava necessariamente falando sobre o cérebro em si, mas ele meio que quis dizer que a gente tinha potencialidades ocultas que a gente não acessava facilmente. Em outras palavras, ele queria dizer que a pessoa mediana, a pessoa comum, poderia alcançar habilidades cognitivas muito maiores se caso ela desejasse e se esforçasse para isso. No entanto, provavelmente essa ideia foi distorcida ao longo do tempo e eventualmente alguém chegou nesse número mágico de apenas 10% do nosso cérebro para dar uma ideia de que a gente tem um território muito vasto de capacidade cognitiva que a gente geralmente não acessa no dia a dia. Outra possível origem é através do trabalho de Carl Lashley. Ele é um neurocientista que na década de 1920 realizou experimentos com ratos para entender como que memórias eram armazenadas no cérebro. Ele removeu partes do cérebro dos ratos e observou que eles ainda conseguiam realizar tarefas específicas. Isso levou algumas pessoas a interpretarem de forma errada que grande parte do cérebro não era essencial. Ou seja, eles acreditavam que como o animal conseguia fazer várias coisas tendo 20, 30% ainda do cérebro, então significava que a grande maioria do cérebro não era necessariamente importante. Só que o Lashley conseguiu demonstrar, na verdade, é o contrário. É que o nosso cérebro consegue se adaptar de forma tão contundente que mesmo tirando grande parte do volume dele, é possível que algumas funções ainda se mantenham intactas. De fato, hoje a gente sabe que através do mecanismo de neuroplasticidade, o cérebro consegue se adaptar muito a diferentes desafios, a diferentes dificuldades enfrentadas, como por exemplo através de lesões cerebrais ou até mesmo alterações específicas em áreas que são responsáveis por funções como a fala, como a visão e algo do tipo. É claro que essa capacidade não é infinita, mas a gente entende hoje que existem pessoas que têm danos severos e ainda assim conseguem manter uma vida relativamente estável. Só que além disso, esse mito de 10% também foi muito perpetuado por diversos livros de autoajuda, o que meio que fez com que essa ideia de potencialidade oculta ficasse no imaginário coletivo e as pessoas acabassem desenvolvendo até mesmo histórias de ficção científica, colocando essa questão de o que aconteceria se a gente usasse 100% do nosso cérebro. Por exemplo, no filme Lucy, um filme de ficção científica de 2014, a personagem principal ganha habilidade sobre-humana ao acessar os 90% do cérebro que supostamente a gente não usa. É uma ideia fascinante para um filme de ficção científica, mas não tem nenhum embasamento na realidade. Então vamos falar o que realmente a ciência nos diz sobre a utilização do nosso cérebro? Bem, se você já viu algum vídeo desse canal, eu tenho certeza que você sabe que o cérebro é um órgão muito complexo e estruturado. Ele é composto por cerca de 86 bilhões de neurônios que estão constantemente se comunicando através das sinapses. Mesmo quando a gente está descansando ou dormindo, o cérebro está trabalhando duro para manter as funções vitais, como respiração, a circulação sanguínea e a regulação hormonal. Além disso, ele está o tempo todo processando informações, codificando memórias e, enfim, processando vários dados diferentes para que a gente consiga se manter vivo, se manter estável. Tudo isso requer uma intensa atividade cerebral de forma generalizada. Os estudos de neuroimagem funcional, como a ressonância magnética funcional, mostram que diferentes áreas do cérebro são ativadas dependendo da tarefa que a gente está realizando. Por exemplo, quando você está vendo esse vídeo, áreas do cérebro relacionadas à visão, linguagem e compreensão estão trabalhando ativamente. Se você estiver ouvindo música, por exemplo, outras áreas, como as áreas responsáveis pela audição e as emoções, também
também podem entrar em ação. Mas mesmo quando a gente não está fazendo nada em específico, o cérebro não fica ocioso. Ele está sempre processando informação, mantendo o equilíbrio do corpo e preparando-se para possíveis ações. Inclusive, quando a gente para de fazer alguma coisa, ou seja, se você só sentar e continuar respirando, o nosso cérebro automaticamente vai começar a ativar regiões que são importantes para o pensamento específico da pessoa, para o pensamento de o que ela está fazendo, lembrar alguma memória ou algo que ela quer fazer amanhã, enfim. Você pode, se você já tentou fazer algum tipo de meditação, você vai ver que é muito difícil a gente esvaziar a nossa mente de não ter nenhum pensamento. Porque o nosso cérebro está o tempo todo ali se ativando, o tempo todo processando informações. Outro ponto importante de destacar é que nosso cérebro consome cerca de 20% de toda a energia do nosso corpo, mesmo que ele componha apenas cerca de 2% do nosso peso corporal. Seria muito ineficiente do ponto de vista evolutivo se a gente tivesse um órgão tão grande e que consome tanta energia se a maior parte dele não fosse usada. A natureza não funciona assim, cada parte do cérebro vai ter uma função, e mesmo quando a gente não está consciente disso, ele está trabalhando duro para manter tudo funcionando, desde a respiração até o equilíbrio emocional. Além disso, danos em áreas específicas do nosso cérebro, mesmo que pequenas, podem causar alterações significativas, tanto no processamento cognitivo quanto no nosso comportamento. Por exemplo, um derrame que afeta uma área específica do processamento visual pode fazer com que a pessoa acabe ficando cega. E se grandes partes do nosso cérebro não fossem importantes para a gente manter a visão ou manter outras funções, logo isso não estaria acontecendo. Na verdade, o cérebro como um todo é tão essencial que qualquer perda específica, mesmo que seja um pequeno espaço de tecido, ainda assim pode resultar em alterações significativas no funcionamento correto dele. Por fim, eu preciso deixar claro que o nosso cérebro é uma máquina muito complexa e interconectada. Na verdade, a gente não pode ficar pensando nele sobre o prisma de entender que existem partes distintas como se fosse um Lego e que cada uma faz o seu papel de forma isolada. Na verdade, é uma maquinaria que é completamente dependente da atividade simultânea. Uma área do cérebro precisa que a outra área do cérebro esteja pensando/processando, enquanto essa mesma área precisa que outra área também esteja processando para poder fazer com que a gente consiga manter nossa vida cotidiana, conseguir falar, andar, conversar e tudo mais. Se você gostou de descobrir a verdade por trás desse mito de que a gente apenas usa 10% do cérebro, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo e também se inscrever caso não seja inscrito. Deixa aqui nos comentários, você ainda acreditava nessa ideia de que a gente usa 10% do cérebro? Ou algum momento da vida você já tinha ouvido falar sobre isso? Gostaria muito de saber sobre isso aqui nos comentários. Muito obrigado pela atenção e até mais!